Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. Atrasei aí um pouco, né? E agora acabei de perceber que o relógio não tá aqui comigo. De maneira que eu olho aqui no outro celular o horário, tá bom? Vamos lá, gente! Minha secretária já chegou, Simone! Já tô vendo você aí, bom dia! Bom dia, Solange! Ana Lúcia, boa tarde! Bom dia, Ulisses! Marco, bom dia! Hoje é dia de aula, Marco! A minha! Ana Amélia, Josilene, glória a Deus. Lina, bom dia. Aline, Ana Paula Moraes, Marta, bom dia, Marta. Irmão Guaraci está assistindo, bom dia. Vamos lá, pessoal. Bom dia com Jesus e com Alessandro Viegas. Bom dia, Raquel, Edivanda. Pessoal da igreja é chá de Alessandra, né? Porque aí ontem eu preguei. E aí, se você quiser assistir lá, livro de Abacuque, foi uma mensagem dura, rapaz. Nossa! Ninguém falou nada no grupo da igreja. Ai, ai, ai. Maria Nazaré, bom dia! Fernanda Silva, bom dia! Bom dia, Joyce, Paulo Sérgio, Irani. Vamos lá, Solange, cadê Isabela? Isabela agora tá colocando a família toda aqui na live. Vamos lá, então. Luísa Mesquita. Bom dia, cadê Gabriela? Fátima Santos, bom dia. Fátima, minha prima, não sei se já entrou aí, deve ter entrado. Vamos lá, pessoal. Atos. Capítulo 11. Luísa, manda um beijo pro Caleb. E um beijo para as outras crianças aí que assistem a Alessandra aqui. Vamos lá. Quero que você abra sua Bíblia. Deixa eu ajeitar esse lenço aqui que hoje... Meu cabelo esses dias ele tem ficado tão alegre. Mas ele vai... Eu quero ele natural. E aí... Daqui a pouco vocês vão saber o porquê da faixa aí, do estilo faixa. É segredo. Vamos lá. Então, Atos, capítulo 11. O filho exorta mesmo. O pai exorta mesmo, O pai exortar o filho que ama. Lu, bom dia, Lu. Deus te abençoe. Vamos lá, então. Atos, capítulo 11. É o nosso texto dessa manhã. E aí, quando acabar essa live, eu vou tentar criar algumas lições que fechem o pensamento aqui. Porque nessa manhã a gente vai fazer, na verdade, uma leitura dirigida de Atos capítulo 11. Tá bom? Então... A gente vai ler todo o Atos 11 e à medida que for lendo, a gente vai compartilhando, tá bom? A gente vai tendo entendimento desse texto, tá bom? E aí, por que eu escolhi Atos 11 nessa manhã? A Lili tá aí hoje, eu não errei. Eu fui lá olhar no calendário cristão católico, Luiz Felipe, bom dia. Rosilene, nosso texto é Atos 11. E eu fui olhar no calendário cristão católico. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Bom dia, Eliton. Então, dia do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. É comemorado junto. E aí, você que já pulou fogueira e aiá, você pensava que era só dia de pé. A Fátima chegou. Bom dia, Fátima, minha prima Josi. Vamos lá. Então,
Então, no calendário cristão católico, hoje é dia de São Pedro e São Paulo. E você que já pulou a fogueira Iaiá, ioiô, era dia só de São Pedro, né? De festa junina. Mas não, é dia de Pedro e de Paulo, dia dos dois. E por que eu escolhi Atos capítulo 11 para essa manhã? Porque Atos capítulo 11 é um texto que fala dos dois, né? E de como ambos tiveram seu ministério ampliado ali em Atos capítulo 11. E em Atos capítulo 11 também, obrigada Simone, então bom dia agora só lá no final. Então, em Atos capítulo 11, que aqueles discípulos que antes eram chamados de discípulos do caminho, agora vão ser chamados de cristãos. A Josi está dizendo que eu estou bonita, obrigada. Hoje está frio, hein? Se agasalha aí, protege essa garganta, hein? Vamos proteger e não deixe de beber água, tá bom? Vamos lá, então. Então, antes de entrar em Atos 11, aí dando tempo para você abrir sua Bíblia, eu tenho uma forma muito simples de falar do livro de Atos, tá bom? Então, vou dar esse bom dia agora para a irmã Elvira e para a Edna Paiva, tá bom? Daqui em diante eu dou uma paradinha e só no final a gente cumprimenta. Então, o que acontece? Atos é o seguinte, o livro de Atos. Primeira parte, Atos de Pedro, tá? Que vai mais ou menos aqui até o capítulo 10, tá bom? E depois, e aí o 11 é o momento, né, em que vai haver, Atos 11 é o momento que vai haver mais ou menos essa divisão. Então, Atos de Pedro e depois Atos de Paulo, né? Quem está no meio disso? Quem está no meio disso? Dos Atos de Pedro e dos Atos de Paulo? O Barnabé, sendo usado para Paulo, tá? E o Cornélio, que é Atos capítulo 10, sendo usado para Pedro. Então, é nesse momento agora, entre Atos 10 e Atos 11, que verdadeiramente a igreja vai se abrir. A igreja vai se livrar, vai começar a se livrar dos seus preconceitos, tá? E a igreja vai se reinventar. Segundo a palavra que estava lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que você sabe, que diz lá o quê? Que o Espírito Santo ia vir, não é isso? Com poder. Vamos pegar o texto direitinho? A live é Atos 11, tá? Mas eu vou ler Atos 1, 8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A martiria é a palavra testemunho no original grego. Vocês serão minhas testemunhas onde? Tanto. Então é num lugar e no outro na mesma medida. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como a gente sabe, né, que quem escreveu isso era um sujeito muito inteligente e grego, a quem a gente dá o nome de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. O que ele está fazendo em Atos 1:8? A dimensão geográfica do que seria tudo aquilo que ele está em mente para escrever. Porque antes lá, ele falou para o Teófilo, em Atos capítulo 1, Teófilo, olha só, eu vou continuar escrevendo, né, de forma ordenada tudo aquilo que aconteceu. Ele já começou lá no Evangelho de Lucas e agora vai continuar no livro de Atos. Então, ele está fazendo um texto extremamente didático e geográfico para dizer o que ia ser o livro de Atos em diante. Então, começou em Jerusalém, eles pregando, você sabe disso, né?
A primeira pregação, depois aquilo invade a Judéia, aquilo em Atos capítulo 8 vai para Samaria, lá com o Filipe, depois da morte do Estevão. Atos 7, começa a perseguição à igreja em Atos 8, ela se dispersa para Samaria, e depois confins da terra, que já é o ministério do Saulo, que virou Paulo. Então, Atos 11 é um texto, Atos 10, na verdade, e depois Atos 11, são dois textos centrais para entender esse movimento, né? Que de Jerusalém e Judéia, o negócio foi para Samaria e depois para os confins da terra, tá? Então, vamos ver agora esse momento, tá? Ditas essas coisas, deixa eu colocar mais água aqui na minha caneca, pra gente beber aqui e deixar a caneca na minha frente. Então, Atos 11, como eu falei, é o momento em que a igreja, que antes é chamada de Igreja de Jerusalém, agora vai se abrir. E é a partir desse momento que essa igreja vai passar a ser igreja de todos os lugares, né? E isso já é ensinamento para a gente, já é lição nessa manhã, né? O momento de quebrar os nossos preconceitos, porque Deus não tem preconceito para com ninguém. Jesus mostra isso muito bem nos evangelhos. O próprio Jesus já tinha passado em Judéia, em Galiléia e em Samaria. Jesus só não vai aos confins da terra porque ele está limitado num corpo, né? Então, e Jesus não é igual o Saulo que virou Paulo, que vai andar de navio, que vai andar a cavalo. A impressão que a gente tem é que todo o ministério de Jesus é a pé. Eu costumo dizer que a única vez que Jesus andou motorizado foi entrando em Jerusalém lá no Domingo de Ramos, né? Em cima do jumentinho. Mas em nenhum momento tem esse E Jesus andou no barco dos outros, né? Mas só ali no Lago de Genezaré, né? Mar da Galileia, você sabe disso. Bom, então agora em Atos 11, voltando aqui, a gente vai ter esse momento em que a igreja vai se abrir. O Cornélio vai ser usado por Deus, né? Para ampliar a visão limitada do Pedro, que até então só pregava para os judeus, para que, né, recebessem Jesus, vissem uma nova, tivessem uma nova visão de quem é Deus. E também é em Atos 11 que a gente vai ter o Barnabé sendo usado para Paulo, que aqui ainda é Saulo, a fim de que o Saulo usasse todo o seu potencial, tá? Essas são as duas coisas importantes no texto. E é engraçado que essa coisa do preconceito vai aparecer no texto todo, tá? Nas entrelinhas, tá? E o texto de Atos 11 vai fechar, dizendo que esse preconceito agora sim vai acabar pelas mãos, né, daqueles que antes não o tinham. Tá bom? Então, vamos fazer essa ligação aí. Hoje vai ser bem legal esse momento. Então, vamos lá. Leitura compartilhada e dirigida de Atos 11. Versículo 1. E aí eu fico aqui com a Bíblia e com o meu roteirinho aqui junto. Deixa eu botar o roteiro aqui. Vamos lá. Ó. Tô lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Aqui no Leão. Atos 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Chegou ao conhecimento, né? Sempre chega o conhecimento, né? Sempre tem gente que vai falar. Pois é. Então, eles ficaram sabendo. Então, chegou ao conhecimento. É isso mesmo. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia. Na Judéia, portanto, judeus, e todos os apóstolos também judeus. Chegou ao conhecimento deles
que também os gentios estavam recebendo a palavra de Deus, ou seja, os gregos, pessoal que não era judeu, estava todo mundo recebendo a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, os que eram circuncidados lá na carne do prepúcio, começaram a questionar Pedro, dizendo: você, Pedro, eita ferro, entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Quem está acostumado aí com as lives, né? O que é comer com eles? Ter intimidade com eles. Por que chegou ao conhecimento desses camaradas aqui que o Pedro tinha entrado na casa de homens incircuncisos e tido intimidade com eles e comido com eles? Porque em Atos capítulo 10, se você não sabe, é o texto lá sobre o Cornélio, que não era judeu, que era centurião, tá? Da companhia lá italiana, lá de Roma, né? E tal. Só que diz em Atos 10 que o Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo esmolas, muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia o Cornélio estava orando, teve uma visão, né? E aí o anjo disse para ele que as orações dele e as esmolas, toda a obra do Cornélio estavam subindo para a memória diante de Deus, e mandou enviar uns mensageiros lá na cidade lá de Jope, que era onde o Pedro estava, tá? Para que viesse. E aí o Pedro, lá em Jope, vai ter a visão, de que tá descendo um lençol com um monte de animais ali que eram impuros aos judeus para comerem, segundo o costume lá do Antigo Testamento. E na visão o Espírito vai dizer, e Pedro sabe que é o Espírito Santo. Na visão o Espírito vai dizer, Pedro, levanta, mata e come. E o Pedro fala: eu? Não, senhor. Não, senhor, não vou comer esse negócio. Não, senhor. E por que ele fala de modo nenhum, senhor? Lá em Atos 10, versículo 14. Nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E na segunda vez, a primeira vez Deus já tinha dito isso, e na segunda vez vai dizer assim: não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E aquilo aconteceu 3 vezes. E e aí, logo depois, os mensageiros do Cornélio chegam no portão da casa onde o Pedro estava, falam para ele, E isso agora o Pedro está contando agora aqui em Atos 11. Então, vamos embora. A questão é: primeiro ficaram sabendo, alguém contou, isso daí. Questionaram Pedro e o acusaram. Sempre vai ter isso, tá bom? Sempre vai ter isso. E agora, Pedro vai fazer uma exposição em ordem. Olha bem, Atos 11, 4. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. E aí, quando eu cheguei nessa parte do texto, o que vinha no meu coração? Pedro não discutiu, Pedro não brigou, mas Pedro vai fazer calmamente uma exposição em ordem de tudo que tinha acontecido em Atos 10, quando acabar a live, se você puder, você vai lá e lê, tá? E aí ele vai contar direitinho o que Deus fez e como Deus tirou dele, Pedro, as limitações e os preconceitos dele mesmo. Ele vai contar isso. Então, vamos lendo isso. Atos 11, versículo 5. Eu, Pedro, estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão
em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Ele está contando tudo que está lá em Atos 10, tá? Verso 6, e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Verso 7, ouvi também uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e come. E agora ele mesmo, Pedro, no versículo 8, vai dizer qual foi a sua reação, cheia de pré-conceitos, tá? Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Por que ele respondeu Senhor? Porque ele sabia de quem era a voz, que falava com ele na visão, tá? De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Verso 9. Pela segunda vez, a voz do céu falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Verso 10. Isso se repetiu 3 vezes e, de novo, tudo foi recolhido para o céu. Verso 11. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Tá ferro. Então, Deus confirmou e agiu, né? No verso 11 isso fica bem claro. Então, ele tem a visão e logo depois chegam os enviados lá de Cornélio no verso 11. Então, Deus fala com ele e Deus confirma e começa a agir. Verso 12. Então, o Espírito, que está com letra maiúscula aqui, então é o Espírito Santo, me disse a mim, Pedro, que eu fosse com eles sem hesitar. Para aqui um pouquinho. Qual é a lição agora? Tá? Tem algumas, né? Primeiro, sempre vai ter gente que ficou sabendo. Segundo, sempre vai ter gente que vai questionar. Terceiro, Pedro não revidou na mesma moeda, não brigou, não discutiu, mas ele falou o que Deus fez de maneira, né, fazendo essa exposição em ordem, de como Deus tirou dele as limitações, verso 8, e todos os preconceitos. E como Deus confirmou e agiu, porque assim que ele acabou de ter a visão, os enviados lá do Cornélio chegaram, versículo 11. E agora no verso 12, qual é a lição? Pedro teve a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Ele ainda tem preconceitos? Tem. Mas ele teve a visão. E na visão, o Senhor falou com ele, acabou, Pedro, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aí ele entende a visão, quando os homens chegam e falam com ele, ele entendeu o que estava acontecendo. E ele não resiste e ele vai. Então, a lição do verso 12 de Atos 11 é: a gente precisa nessa manhã renovar, né, ou ter, se a gente não tem ainda, a capacidade de ouvir o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Ontem eu preguei sobre isso na igreja, né, lá em Abacuque capítulo 3. Ouvi, Senhor. Ouvi, Senhor, e me sinto alarmado. Abacuque no meio daquilo tudo, daquele barulho todo, né? Daquela situação dificílima, que aí eu fiz a comparação com os dias de hoje, teve a capacidade de ouvir Deus no meio de tanto barulho. Pedro teve a capacidade de ouvir Deus no meio do barulho dos seus preconceitos, né? E aí, então, ele ouve o Espírito Santo. Verso 12 ainda. Foram comigo também estes 6 irmãos que estavam com Pedro, né? E entramos na casa daquele homem, que é o Cornélio. E agora, a partir do verso 13, o Pedro vai entender como é que o Espírito Santo é livre e age em quem ele quer, conforme ele quer, da maneira que ele quer, da hora que ele quer. Bom,
Verso 13. E ele, o Cornélio, nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá, verso 14, palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então, a salvação ia chegar lá, né? Seriam salvos de quê também, né? Da sua vida anterior, das suas próprias questões, né? E alcançariam a salvação desse Jesus que por eles também tinha morrido na cruz, né? E verso 15, aí é muito bonito, verso 15 de Atos 11. Quando eu, Pedro, imagina a cara daqueles que questionaram no início, sabe quando a cara cai, né? Quando desfaz o semblante, a pessoa vai ficando assim, igual como eu falei ontem, né? Vai ficando pequenininho, igual o desenho animado. É isso aqui, tá? Imagina aqui. Verso 15 de Atos 11. Desculpe. Quando comecei a falar, eu, Pedro, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, Pedro começa a perceber que o Espírito é livre. Então, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Vamos lembrar de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E agora, o Espírito Santo vai descer sobre a casa de Cornélio. Quando eu digo casa, eu estou dizendo a família toda do Cornélio lá, né? Sobre o Cornélio, a família toda. E Pedro diz, assim como veio sobre nós no princípio, Atos 1:8. Tá? E lá o Atos 2, quando o Atos 1:8 se confirma, é a live que a gente já fez lá sobre o dia do Pentecostes, né? Verso 16, então me lembrei. Vem outra lição aqui. Então, a lição do verso 15 é que Pedro percebe que o Espírito Santo é livre. E tem uma lição no verso 16. Então eu, Pedro, me lembrei da palavra do Senhor, Jesus, quando disse, João, na verdade, João o Batista, batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Sabe qual é a lição aqui? A lição aqui é que nós precisamos ler esta palavra para lembrar do que está nela na hora em que as situações acontecem. A situação aconteceu e aí Pedro se lembra da palavra de que vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Vocês não têm limitação. Vocês são vocês. Não está dizendo vocês judeus, vocês gregos, vocês gentios, vocês brasileiros, vocês ricos, vocês pobres. Vocês americanos, vocês que estão por cima, vocês estão... Não, vocês homens, vocês mulheres, vocês velhos, vocês jovens, vocês crianças. Não, vocês. É todo mundo. Né? Todo aquele que receber ao Senhor Jesus, né? A Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Né? O Espírito vem morar, o Espírito vem sobre e entra, né? Não fica só sobre, ele entra. E aí, ele vai dizer agora no verso 17, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, olha aqui, cremos no Senhor Jesus, e o dom do Espírito Santo veio, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ah, gente! Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deixa eu até olhar a hora aqui. Tá bom, vamos lá.
Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? A lição é: não podemos limitar nem resistir a Deus. Não dá. Não dá para limitar e nem resistir a Deus. Aí, no verso 18, vem a cara e a fala de quem antes questionou Pedro. Você foi para casa de incircuncisos e comeu com eles. Depois que Pedro explicou e fez a pergunta retórica, porque é pergunta retórica, porque tem resposta, né? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Verso 18. Quando os demais ouviram isso, para quem está entrando agora, né? Estou em Atos 11, agora verso 18. Quando os demais ouviram isso, pensa na cara deles. Acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Pois é. Então quem antes estava questionando, né? Chegou cheio de autoridade em cima de Pedro. Você! Pedro não discutiu. Pedro contou o que aconteceu. Mostrou a sua dificuldade, como ela foi vencida, a sua limitação. Lembrou da palavra e falou: como é que eu vou resistir a Deus que realiza todas as coisas? Que coloca seu espírito, que faz com que creia toda pessoa lá, que eu não tenho domínio sobre isso. Pois é. E aqui então acaba o bloco de Pedro em Atos 11. Por isso que eu falei, né? Então essa é a parte do Pedro. Esse Pedro que agora se abre e é um modelo para que toda a igreja comece a se abrir também, tá bom? Aí agora vamos para o bloco do Paulo, já que hoje, né, na cristandade católica é dia de São Pedro e São Paulo, vamos para o dia do Paulo agora. Atos capítulo 11, verso 19 até o verso 26, que também tem lições. E deixa eu olhar a hora, dá tempo que eu comecei um pouquinho atrasada, né? Vamos lá. Esse bloco agora é o bloco de Paulo, que aqui ainda é Saulo, né? E mostrando algumas coisas também. O texto denuncia. A questão do preconceito está mediando todo o texto. E como é que esse preconceito é vencido no Pedro, no pessoal. Mas esse preconceito agora vai continuar aqui, agora no pessoal do Saulo, tá? E do Barnabé. Vamos lá. Atos 11, 19. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, lembra disso? Atos 7. A morte de Estevão é algo central ali. Um dia a gente vai fazer uma live sobre a morte de Estevão, porque é muito, muito bonito o texto, né? Apesar de ser trágico. Mas é bonito porque o primeiro mártir da igreja vai morrer falando as mesmas palavras que Jesus falou, né? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí, isso fica para uma outra live, tá? Porque isso é muito profundo. Então, os que foram dispersos a partir daquela perseguição, porque aí o Estevão morre, em Atos 8 fala-se da perseguição, o Saulo é o elemento da perseguição, né? É o chefão da perseguição aos cristãos, né? E aí, por isso, em Atos 9, ele vai deixar de ser perseguidor para passar a ser perseguido por causa do preconceito, tá? E aí aqui Atos 11 vai dizer, então, esses que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Preste atenção no que vem agora, no finalzinho do verso 19, do versículo 19, o preconceito aí. Esses que foram dispersos para Chipre, Fenícia e Antioquia, não anunciando a palavra a
ninguém que não fosse judeu. Eita ferro, eita. Tá denunciando. Como é que lá no bloco de Pedro, o Pedro deixou de ser preconceituoso indo para a casa de Cornélio, e aquele pessoal que no início questionou preconceituoso, agora entendeu que não se pode resistir a Deus e que começaram a glorificar e dizer: então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Só que aqui vem um outro grupo que continua no preconceito. Verso 20, só que esse preconceito que continua vai acabar. Vai acabar. Aqui também, ó, verso 20 e verso 21 de Atos 11. Alguns deles, porém, eu sempre lembro da mensagem do Jorge, porém, conjunção, coordenativa, adversativa, que vai mostrar que o que aconteceu, o que está antes na frase, agora vai vir a oposição do que estava antes. Por isso é adversativa, que vem de adversário, que é aquele que vem contra você, vem em oposição a você. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, lá do lugar do Barnabé, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha o verso 21, como é bonito, para com aqueles que já estavam sendo libertos do preconceito. Verso 21, é lindo isso. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles que entenderam que o evangelho é livre, que o Espírito é livre e que todos devem receber essa palavra. Todos. A mão do Senhor estava com eles. Bom, acabou o preconceito. E aí, de novo, verso 27, ficaram sabendo. Tá vendo como é que o texto está todo costurado? É que não dá tempo. Mas você pode costurar o versículo 1 de Atos 11, com o versículo 22 de Atos 11. Ficaram sabendo. A notícia a respeito deles, a respeito de quem? A respeito de quem estava pregando aos gregos. De quem já tinha o preconceito, acabado. De quem já não tinha mais preconceito. A notícia a respeito dele chegou, ouviram. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Jerusalém, é muito interessante. Igreja de Jerusalém, em Atos, é o símbolo da igreja de judeus. E igreja de Antioquia, que vai ser o igrejão do Barnabé, é a igreja dos gentios, dos gregos, de todo mundo. É a igreja do vem, gente, pode vir, que a coisa aqui é livre. Chegou lá em Jerusalém, lá na Judéia, chegou a notícia do pessoal que estava pregando para todo mundo. Não você é judeu? Então vou pregar. Você é judeu? Então vou pregar. Não! Entenderam a mensagem e saíram pregando para todo mundo. A notícia chegou então, verso 22, e enviaram quem? Barnabé até Antioquia. Por que é que enviaram Barnabé para Antioquia? Para ver o pessoal que estava agora pregando para todo mundo sem perguntar se era judeu ou não. Barnabé, e claro que vai ter uma live sobre isso, Eu amo Barnabé. A minha dissertação de mestrado lá na teologia na PUC é sobre Barnabé. Eu sou apaixonada pelo Barnabé. Então, o Barnabé é o cara da generosidade. Ele é a generosidade em pessoa. Ele é o filho da consolação. Ele é o cara que sabe a hora de entrar, a hora de sair, a hora de mentorear, a hora de ver que o seu discípulo já está pronto, pode ir.
E ele é o cara que não tem preconceito com nada nem com ninguém. É o Barnabé, no capítulo 9, lá depois, né? É o Barnabé que vai pegar o Paulo, que ainda é Saulo, e vai levar para dentro da igreja de Jerusalém. E vai acreditar nele. E o pessoal vai dizer, ih, ó, esse cara aí é o perseguidor, ih, ó, esse cara aí. E sabe o que vai acontecer? O Saulo, né? Lá ainda é Saulo, vai voltar para Tarso, tá? Você pode ler isso um pouquinho antes lá, em Atos capítulo 9, vamos lá para, né, você não ficar sem o texto. Lá depois que o Saulo se converte, né, recebe a palavra, cai no chão, vê a luz, cai no chão. E aí ele permanece alguns dias em Damasco com os discípulos. Aí vem o Barnabé, né? E aí, ó, em Atos capítulo 9, verso 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele. Atos 9, 26. Não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9, 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, acreditou nele, levou-o aos discípulos, aos apóstolos, e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. Quem conta é Barnabé. Falou, Saulo, deixa que eu conto. E que o Senhor tinha falado com ele, também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, Atos 9, 28, entrando e saindo, pregando ousadamente. Atos 8, 29, falava e discutia com os... 9, 29, desculpa. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Atos 9, 30. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Paulo agora voltou para a cidade dele, Tarso, e vai ficar lá. Depois que acabar essa live, se você tiver tempo, vai para a carta de Paulo aos Gálatas, lá no finalzinho do capítulo 1 e início do capítulo 2, o Saulo vai contar esse momento aqui. E parece, né, que levou um bom tempo para ele retornar. E o Barnabé, é o Barnabé que vai lá buscá-lo. E ele vai dizer isso lá na carta aos Gálatas, tá? Então, verso 23. Vamos voltar para Atos 11 para fechar o texto. Quando ele, Barnabé, chegou e viu a graça de Deus, o que aconteceu? Ele ficou muito alegre. Esse muito não está aqui à toa, tá bom? Ele ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então tem lição aqui? Tem lição. Olha a diferença do Barnabé. O Barnabé, quando viu aquele monte de gente que não era judeu, sabe, aceitando a palavra, recebendo, ele ficou muito alegre. E aí ele exortava para que todo mundo, não, gente, fica firme, fica firme, fica firme, permaneça no Senhor. Verso 24 de Atos 11. Porque ele, Barnabé, eu não vou nem explicar isso tudo aqui no grego, que vai ser a live do Barnabé. Mas guarda aí. Ele, Barnabé, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E aí vem agora um pedacinho, finalzinho de Atos 11, 24, costura com Atos 11, 21. E muita gente se uniu ao Senhor. O que está em Atos 11, 21? A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, pessoal, Barnabé alegre e tal. Aí Atos 11, 25. Depois, o Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Lá vai o Barnabé atrás do Paulo.
que está lá em Tarso, quietinho lá. Mas o Barnabé fala assim, não, tem oportunidade aqui. Tem oportunidade aqui para o meu amigo, né? Que agora aqui é discípulo ainda, né? Do Barnabé, mentoreado por ele. E quando o encontrou, Atos 11, 26, levou-o para Antioquia. Procurou Saulo lá em Tarso, levou Saulo para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, a de Antioquia, e ensinaram os dois juntos, numerosa multidão. Quando todo esse movimento acontece, de quebra de preconceito, de alegria, de ver que todo mundo está recebendo a palavra, de ir lá buscar o que estava esquecidinho lá, eu vou lá buscar o meu amigo porque ele vai ser útil aqui. Quando tudo isso acontece, finalzinho de Atos 11, 26. Esse já sabe, o olhinho já está brilhando, né? Eu estou muito emotiva nesses tempos. Finalzinho de Atos 11, 26, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. O lugar da igreja que se abre. O lugar da igreja que vai buscar o que ficara lá esquecido por causa do preconceito. O lugar da igreja que se alegra quando vê que todo mundo está recebendo a palavra, independente de quem seja esse todo mundo. É nesse lugar que os discípulos agora vão ser pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque cristão é pequeno Cristo. Cristão é ser parecido com Cristo. E é em Antioquia que esse pessoal vai se ver parecido com Cristo e que outros vão ver que eles são muito parecidos com Cristo. Que eles são pequenos cristos. Não é isso? Vamos fechar Atos 11? Dá tempo, vamos lá. Eu comecei umas 8h15, acho, por aí, né? Finalzinho de... Então, esse foi o bloco do Paulo, tá bom? Então, o bloco do Pedro, Atos 11, do 1 ao 18. Bloco do Paulo, Atos 11, do 19 ao 26. E agora, Atos 11, do 27 ao 30, é um bloco bastante interessante, porque vai contar um fato, tá? Que, inclusive, esse fato é confirmado em textos extra-bíblicos daquela época, o fato que eu vou dizer aqui agora, tá? E qual foi, então, agora, a reação desse pessoal que é totalmente livre dos seus próprios preconceitos, né? E é gente agora livre, generosa, assim como o exemplo do Barnabé, que é o líder desse pessoal aqui da Antioquia. Olha lá. Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Haveria problema. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Por isso que eu estou dizendo que esse fato é registrado, tá? Há um historiador chamado Suetônio. E tem esse fato lá nos escritos do Suetônio, tá? Ele escreve em latim, se eu não me engano, tá? E aí tem lá os escritos do Suetônio. Ele é Império Romano, né? Um escritor do Império Romano, Suetônio. E tem isso lá, tá? Essa fome que aconteceu na época do Cláudio, imperador. Qual é a reação dos discípulos de Antioquia, tá? E esse texto que vem agora, que eu vou falar, está costurado com o que aconteceu lá no início da igreja,
no final de Atos 2, lá no dia da live do Pentecostes, e também em Atos capítulo 4, né? Quando os discípulos e o próprio Barnabé vão trazer as ofertas. O que os discípulos de Antioquia fizeram agora, no momento da fome? Atos 11, 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, ninguém foi espoliado, né? Resolveram mandar uma ajuda. Para quem? Você que já está com a sua Bíblia aberta. Aos irmãos que moravam na Judéia. Quem eram os irmãos que moravam na Judéia? Os judeus, que só pregavam para judeus. É isso aí mesmo. Tá nas entrelinhas do texto. Por isso o texto tá todo juntinho, costurado, tá? Tá junto e misturado, né? Atos 11, 30. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros. A palavra presbíteros significa o mais velho, tá? Aos anciãos, tá bom? Presbítero aqui ainda não é cargo. Presbítero aqui são os anciãos, tá bom? Por meio de quem? Barnabé e Saulo. A igreja junta aquele montante conforme as suas necessidades, as suas posses, e vai enviar pela mão do Barnabé a generosidade em pessoa e pelas mãos do Saulo, o ex-perseguidor, que não foi aceito na Judéia e que teve que voltar para casa dele. É pelas mãos desses dois que foi a oferta para o pessoal da Judéia por causa da fome na época lá do Cláudio Imperador. Então a ajuda foi para o lugar do preconceito. Pelas mãos de quem? Daquele que não tinha preconceito nenhum e daquele que era objeto de preconceito antes. Que Deus nessa manhã, através dessa leitura dirigida e compartilhada, venha falar aos nossos corações. Para que a gente se abra. Ah, mas o fulano! Eu quero dizer para você que a Alessandra Viegas Euzinha era a fulana lá. Ah, mas a Alessandra! No dia do meu batismo, eu encontrei uma amiga minha, né? Lá em Nilópolis, né? Lá em Nilópolis, eu não era criança lá em Barbacena, né? Eu tinha 22 anos, lá em Nilópolis. E aí, naquele mesmo dia, eu encontrei uma amiga minha, com cuja mãe eu bebia muito, mas muito mesmo, muito. E aí, essa menina me encontrou. E aí, eu toda bonitona de vestidinho, né? Indo pro meu batismo lá na igreja presbiteriana na época. E ela me encontrou e ela riu muito. Ela falou, o quê? O quê? Você, Alessandra, você? Para com isso, Alessandra. Você é crente? Para de palhaçada, Alessandra. Para de estar gozando com minha cara. Pois é. Falei, não, é verdade. Eu tô indo lá. Pois é. Então, essa palavra me alcançou. Você, de repente, está aí desse lado e essa palavra pode ter alcançado também desse jeito. A palavra de Deus não está limitada a nada. Deus não tem limite nenhum. Nem limite nenhum. E preconceito nenhum. Então, que nessa manhã, você, fala dessa palavra. Peça a Deus para ir arrancando mesmo todos os seus preconceitos contra o que quer que seja, porque a palavra de Deus é livre, é leve e é solta, né? Então vamos lá? Dar bom dia para todo mundo? Muito bem. Então vamos lá para quem eu não dei, hein?
Vamos lá. A Aline tá dizendo que em São Paulo tá 14 graus. Bom dia, Isabela, com alegria. Franci, bom dia. Solange Rangel, Sheila e Júlio, irmã Jurema, Luzia Assis, Érica, lá de Cabo Frio, Dani, lá de Nova Iguaçu, vambora. Obrigada, Dani. Gilda, bom dia. Celinha. Cristiane Caldas, bom dia. Cida Gomes. Ana Paula Moraes já falou lá no início. Ana Amélia também. Miriam. Bom dia, Miriam. Gosta muito do livro de Atos. Vamos lá. Emilena. Bom dia, Milena. Regina Célia. Bom dia, Marise. Sandra Helena. Metodista em Bariê é a Lindalva. Bom dia, Lindalva. Mileide. Bom dia, Mileide. Hoje é dia de aula, meu Deus. Depois que acabar aqui. Vamos lá. Aqui, Simone Filipes. Bom dia. Bom dia, Clércia, Ademilde. Sandra Regina, minha amiga, minha flor. Vamos lá. Rosilene Silva. Josi, já falei lá em cima. Vamos lá. Rosilene, Simone. O último que eu tenho aqui é um coraçãozinho da Érica. Vamos lá. Te ouvi dirigindo. Isso mesmo, dirigindo. Ouça depois, né? Manda aí pro pessoal, gente, o canal do YouTube. Hoje eu vou botar de novo na descrição do vídeo. Vamos lá. Que palavra linda. Obrigada. Ademilde Sueli. Gente, que Deus te abençoe nessa manhã. Ó, o sol tá vindo. Glória a Deus. Tá vendo aqui o reflexo do meu rosto? Eita, ó, ó. Óleo de coco, gente. Vambora. E beba água. A água tira a ruga, sabia disso? A água tira a ruga. Se beber 3 litros por dia, você hidrata o que tá por dentro, os órgãos, né? E a hidratação vem pra fora, gente. Olha, de graça. Vamos lá. Bom dia, Deise. Vamos lá, pessoal. Então, que nessa manhã Deus encha teu coração de alegria. Deus te abençoe mais e mais. Vou pegar a fala aqui da Aline, tá bom? E que seja uma segunda cheia de liberdade, tá bom? Uma segunda em que a gente vai se libertar de todo e qualquer preconceito e a gente vai ter essa leveza de Deus nessa manhã. Eu preciso disso, graças a Deus está me vindo isso, para começar mais uma semana aí contigo, tá bom? Beijo da Alessandra. Quarta-feira a gente retorna, tá bom? E tenha uma terça também abençoada, em nome de Jesus. Bom, aprenda aí. Pedro, Cornélio, Paulo, Barnabé, seja generoso, seja generosa. Beijo da Alessandra.